Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje tem por título, anote, Transferência de Fardo. É a glória de hoje. É o título da reunião de hoje. Anote, Transferência de fardo. Essa mensagem todos vocês precisam, e eu também. Amém. Eu também preciso, em nome do Senhor Jesus. Diga, transferência de fardo. Transferência de fardo. Quem é que passa por problemas? Levante a sua mão. Todos nós. Mas vamos vencê-los em nome do Senhor Jesus. Vamos vencê-los. Porque Deus tem a forma, Ele tem a solução. E na medida que a gente vai congregando, meditando na palavra do nosso Deus, Ele vai mostrando isso para a gente. Que o poder de Deus nunca falha, nunca dá errado. Nunca, nunca. O Salmo 121, verso 1 e 2, o salmista diz, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Às vezes as pessoas estão esperando no patrão, no filho, no marido, na esposa, está esperando em alguém. Porém, Davi falou no verso 2 do mesmo capítulo, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, esse que fez o céu e a terra, tem a forma, tem a solução para a tua causa, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo. Mas só que antes de você tomar posse desse socorro, dessa solução que Ele tem para te dar, nós temos que fazer uma coisa que se chama transferência de fardo. Antes de você tomar posse da promessa que está no Salmo 121, verso 1 e 2, você tem que aprender a fazer isso. Transferência de fardo. Quando você está com um problema, o que está sobre você? Um fardo, um peso. E por causa desse fardo, por causa desse peso, você às vezes nem dorme direito. Não é verdade? E aonde você vai, aquele peso, aquele problema acompanha você e você nem consegue dormir. Porque ele está dentro de você. E você fica pensando, como que eu vou solucionar isso? Como é que eu vou resolver isso, meu Deus? E por conta disso, você nem consegue dormir direito. Pensando, como é que eu vou resolver, Senhor? Principalmente, problema financeiro, dívidas. Como é que eu vou pagar, meu Deus, essa dívida? Quando não é isso, é aquela preocupação que você tem com aquele filho que não tem agido do jeito certo, ou com aquele marido, ou com aquela esposa que não tem feito coisas boas, que não tem sido correto no seu andar. Então, há um fardo pesado, um problema. Você precisa aprender a transferir esse fardo, mas aprender mesmo. E veja, para quem? Segundo a Bíblia, você tem que transferir esse fardo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. Aqui a Bíblia nos ensina para quem você tem que transferir o seu fardo. E assim diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, lançando sobre ele o seu fardo, o seu problema, as suas preocupações, a sua dor, o seu medo diante dessa doença. É um fardo. Você tem que lançar sobre quem? Sobre o seu Deus, sobre o seu Senhor. O seu medo de perder algo financeiramente, um bem,
Pastor, estou com muito medo de perder a minha renda financeira, um bem material. Então você tem que lançar esse medo sobre o seu Deus. Lança sobre Ele esse fardo. Você tem que pegar esse fardo e dizer: Senhor, esse fardo eu lanço sobre Ti. Pois essa é a Tua promessa, é a Tua palavra. Nós temos que viver e fazer o que Deus está pedindo. Para que você não ande ansioso, para que você não ande doente. Está passando por uma fase difícil? Lança sobre o Senhor. Porque o problema traz ansiedade. Não é verdade? O problema traz ansiedade, meu Deus do céu. Seja qual for ele, financeiro ou não, familiar, saúde, seja qual for, traz ansiedade. O desejo de ver o problema resolvido logo, rapidamente, eu quero que se resolva, que seja resolvido logo, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Então você está o quê? Ansioso nesse momento. E a palavra pede, lança sobre Deus esse fardo, essa ansiedade, porque a ansiedade é uma erva daninha, é ruim, que às vezes você vem na reunião, na igreja, e ao invés de você prestar atenção na mensagem, você está pensando no seu problema. De tão ruim que é a ansiedade, quando a gente está pensando no problema. Ele tira a nossa cabeça daqui. O corpo está aqui, mas a cabeça está longe, como eu sempre falo. Sempre ensino para vocês. Você tem que entregar todas as suas preocupações na mão de Deus. Se não for Deus para resolver, quem vai resolver? Ninguém. Se não for Ele abençoado, ninguém. Andar preocupado e mais, sem interesse de congregar, de ouvir as mensagens, só adoece e envelhece você. Tem muitas pessoas que estão enfermas por motivo da preocupação, por causa de um problema, ela está doente, ela está triste, e aquela tristeza foi adoecendo o corpo. Então andar preocupado e sem interesse, porque tem pessoas que perdem o interesse por causa do problema, isso só vai adoecer você, envelhecer você. Então Pedro diz, vamos ler uma vez mais, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É ele que cuida de você. Não é você que vai cuidar de você. Tem coisas que você não pode cuidar. São coisas que você não tem condições de resolver. Não tem. É um dinheiro que você tem que pagar amanhã ou depois e você não tem condições. Então você tem que recorrer a quem? A Deus. Que tem condições de tornar o impossível possível. Diga, eu recebo. O impossível possível. E Ele vai realizar isso quando você executar o que está aqui. Senhor, esse é o meu fardo. Eu não tenho recursos para resolver isso aqui. Eu não tenho condições financeiras de pagar essa dívida, meu Senhor. Não tenho. Me ajude. Não se esqueça que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Lança, abençoado. Por isso que você tem que ter o tema da semana passada. Ore, interceda e espere. Tem que aprender a viver o momento de espera. Abra a sua Bíblia agora em Isaías 64, verso 4. Isaías 64, verso 4. E começa assim, Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele o quê? Espera. Deus trabalha para aqueles que nele o quê? Espera. Então se você está preocupado com o seu problema, você não está esperando em Deus. Você está ansioso, chorando muito, deprimido, você não está esperando em Deus. Agora, detalhe importante,
Porque tem pessoas que pegam essa evidência, já que tem que esperar em Deus, então vou deitar numa rede. Opa, não é isso. É justamente naquela situação, além das suas forças. É para aquela causa que você não tem como resolver. Então o que eu faço? Eu vou esperar no Senhor. Vou esperar no Senhor. Por exemplo, você tem uma dívida para pagar de R$1.000 e você tem 1.500. Não importa se você vai ficar com 500. Deus já te deu condições de pagar essa dívida e você tem que quitá-la. É uma dívida que você tem, Deus já te deu recursos para isso, possibilidade de resolver aquilo, resolva. Agora, se você tem que pagar R$1.000 e você só tem 100, você tem que recorrer a Deus para que as portas se abram para você. E através dessa porta, você paga essa dívida. Amém? Amém. Agora, Deus só trabalha por você quando você descansa. Quando você espera. Essa evidência é para essas situações. Está além da sua possibilidade. Você tem uma dívida de 2.000, um outro exemplo, e você só tem R$80. Aí você tem que recorrer a Deus. Deus abre uma porta para me dar possibilidade, condição, e através desta porta, através dessa situação, eu possa quitar essa dívida, porque no momento eu só tenho R$80 para pagar isso. Então a situação que eu tenho que esperar em Deus, porque Ele trabalha em favor daqueles que nele o quê? Espera. Você está diante de uma causa que você precisa de Deus, porque não está ao seu alcance. Diga, eu tenho a mente de Cristo. E repito uma vez mais, Deus só trabalha por você quando você descansa. A fé é um lago sereno, tranquilo. A fé não é gritaria, não é agitação. Eu tenho que gritar, eu tenho que chamar a atenção de Deus, eu tenho que me jogar no chão da igreja. Vai quebrar os dentes. Eu vi muito isso no sistema religioso, pessoas se jogando debaixo do banco, outros com o rosto virado para a parede, gritando com Deus, Deus. Não, a fé é algo tranquilo, e a gente percebe isso na carta de Paulo aos Efésios, que com Deus não tem gritaria, não precisa. Diga, Deus não é surdo. Basta você viver a fé como tem que ser vivida. E a fé é algo, repito uma vez mais, tranquilo. Deus, meu amado, trabalha por você até enquanto você dorme. Até enquanto você está dormindo, Deus está cuidando do abençoado que é você. Sabe por quê? Porque você adentra e sai daqui com esperança no coração. Porque você adentra aqui amando e sai amando ainda mais. Porque você adentra aqui com sede de adorar e sai adorando ainda mais. Amém. Por isso que Ele não vai desamparar você. Não vai. Você sempre tem resposta. Você sempre vai ter respaldo angelical. Porque esse proceder, esse coração atrai o serviço dos anjos. Olha só o amor que essa mulher tem, meu Deus do céu. Olha o amor que esse homem tem com a obra de Deus, com a palavra da graça de Deus. Não tem como a gente ficar parado. E se cumpre aquela palavra que diz que Ele, na sua grandeza, passeia pela terra, à procura daquele coração que seja todo dele. Deus, na sua grandeza, fica procurando um coração que seja todinho para Ele. Todinho para Ele. É o desejo também de um pai, de uma mãe, de ver o filho ali, amando, respeitando. Ela quer aquilo. Deus também. Deus também. E Deus está vendo o teu coração nesse momento. Em nome de Jesus. E você vai ter resposta. Amém. Até dormindo. Abra no Salmo 127, a partir do verso 1. Salmo 127, a partir do verso 1, começa assim. Anota aí no teu caderninho de anotações. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, a sua vida, sua família,
os seus. Em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar o quê? Tarde. Tem gente que acorda muito cedo para ver se resolve o problema, não é verdade? E fica matutando ali. E não consegue achar solução enquanto não lançar sobre Deus o quê? A ansiedade. Tem que lançar, abençoado. Enquanto você não lança, você fica perambulando pela casa de madrugada. Aí levanta, aí torna a deitar de novo, aí depois levanta, torna a deitar de novo, aí deita um pouquinho mais, aí depois levanta mais cedo e fica pensando. E dorme tarde, e fica pensando em resolver. E não acha solução. Porque tem que lançar a ansiedade sobre o Senhor. Amém? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que conquistou. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Diga, eu recebo essa palavra. Se Deus está prometendo aqui, Ele vai cumprir. O que você tem que fazer? Crer, abençoado. Vai chegar. Ele está dizendo que até enquanto eu durmo, Ele providencia. Você é o amado do Senhor. Eu recebo essa palavra na minha vida. E declaro na sua também. Em o nome de Jesus. Você sabia, um outro detalhe importante, que enquanto você dorme, o seu espírito não dorme. Quem acha que o espírito dorme está muito enganado. O corpo dorme, mas o seu espiritual não dorme. Enquanto você dorme, o seu corpo está dormindo, o seu espírito, o seu anjo, o seu homem interior, ele entra em contato com Deus. Diz a Bíblia, e eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. O seu espírito entra em atividade com Deus. E ali naquele momento, que o seu corpo está dormindo e o seu espírito entra em atividade com Deus, você recebe orientação no seu espírito, inspiração, instruções de Deus, consolo. Principalmente quando você, antes de dormir, Senhor, enquanto eu durmo, Pai, cuida de mim. Cuida desse coração, Senhor. Cuida do meu espírito, da minha alma. Cuida, Senhor. Me ensina a Tua vontade, Senhor, enquanto eu durmo. Ensina para o meu espírito a Tua vontade. Eu creio na palavra da Tua graça, Senhor. E dela jamais eu vou retroceder. Jamais. Eu creio de todo o meu coração. No outro dia você acorda consolado, com inspiração. Bom, eu já sei o que eu vou fazer. Você acorda bem, tomado por um consolo, por uma paz. Isso acontece muito comigo. Deus sabia quem viria hoje aqui. Já eu não. Mas Deus sabia quem é que está aqui hoje na reunião. Quem viria de fato de verdade. Então, o que é que eu faço antes de estar aqui? Eu oro. Senhor, me ensina, me dá inspiração para eu trazer a palavra que a Tua amada igreja precisa. É sempre assim. E a mesma receita eu passei para o pastor auxiliar, o pastor Heraldo. Fala com Deus. Pede a Deus para Ele ensinar, te dar inspiração, orientar o teu espírito a dar a palavra que a amada igreja, a igreja de Cristo, está precisando. E o que faz esse Deus? Com esse proceder, com essa atitude do pastor? Ele recolhe as necessidades de todos vocês que vêm à reunião e daqueles que vão me ouvir depois, e ele pega essas necessidades e traz em forma de inspiração para o meu espírito, para eu preparar a mensagem e levar para vocês. E tanto é que é de Deus, que é espiritual, que dá certo, que daí você fala, eu estava precisando dessa palavra. Parece que o pastor estava falando para mim. Mas eu estava falando para você mesmo. Não é assim que você pensa? Nossa, o pastor, a reunião inteira estava falando para mim. Cândida, estava falando tudo para mim. Aí chama Tonha, estava falando para mim.
Mas não é verdade, meus amados? Eu brinco assim para descontrair, mas é a mais pura verdade. Quando termina a reunião, você, nossa, a palavra falou comigo, falou muito comigo, eu estava precisando, porque esse Deus sabia que você está aqui. Então Ele pegou a tua necessidade e transformou ela em inspiração para mim. Olha, Sandro, leva essa palavra. E esse tema, transferência de fardo, foi desse jeito. Eu até então não sabia o que eu ia pregar para vocês. Eu falei, Senhor, abre uma coisa, em vez de eu ficar aqui perambulando pela sala, pela casa, eu vou deitar, vou dormir, e recebo o Senhor me dando inspiração, ensinando para o meu espírito, dando para o meu espírito a palavra que a tua igreja precisa. E no outro dia, aconteceu. Deus me deu inspiração. Porque é assim que acontece. Veja o que diz o livro de Salmos. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Eu vou preparar uma reunião no futuro só sobre isso, para a gente crescer ainda mais esse assunto. Porém, hoje, vamos aprender algumas coisinhas acerca desse assunto. Salmo 16, verso 7. Agora eu vou provar com Bíblia, o que eu falei agora para vocês. E assim diz o Salmo 16, verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então, enquanto o teu corpo descansa, dorme, o teu espírito é ensinado por quem? Por Deus. Tem uma outra passagem que diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Ou seja, Ele não dorme. Espírito não dorme. O teu corpo dorme, mas o teu espírito não dorme, abençoado. Essa é uma revelação maravilhosa que você só recebe na graça de Deus. Aqui eu prego para o teu espírito, eu mostro quem você é. Tu é anjo aí dentro, uma potência tremenda, que acordado é dirigido por Deus e dormindo também, o cuidado de Deus está em ti. Amém. Está em ti, o cuidado do Senhor. Oh Deus maravilhoso. Por isso que você deve orar nesse sentido. Senhor, enquanto eu durmo, ensina para o meu espírito a tua vontade, Senhor. Me dá inspiração, sabedoria para eu resolver essa questão em minha vida, em nome de Jesus. E vai dormir, abençoado. Fica perambulando pela sala, não. Pastor, deu tanta volta naquela sala, que o tapete já está até... Já fiz um buraco no tapete. Mas a preocupação, ela causa a ansiedade. Por isso que precisamos colocar em prática o que Pedro, amando de Deus, nos ensinou. Lança sobre ele o teu fardo, a tua preocupação, abençoada. E você vai ter uma noite tranquila, em nome de Jesus. Vamos aprender um pouco mais sobre essa questão, que o teu espírito é ensinado por Deus enquanto você dorme? Em Jó, capítulo 33, a partir do verso 15. Pastor, eu gostei desse assunto, viu? Esse assunto está muito maravilhoso. Em uma outra oportunidade, nós teremos um tema focando só esse assunto. Enquanto você dorme, o seu espírito é ensinado por Deus. Ele é orientado, ele recebe inspiração dada pelo Senhor. E assim diz o livro de Jó, capítulo 33, a partir do verso 15. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, verso 16, grife, então lhes abre o quê? Os ouvidos, e lhes sela a sua instrução. Então aqui, o verso 16, mais precisamente, nos ensina que enquanto nós dormimos, os olhos, os ouvidos do nosso entendimento recebem conselhos e ensinamentos de Deus. Por isso que você acorda inspirado. Você começa a ter sabedoria nas decisões importantes da sua vida. Eu não tinha sabedoria para resolver isso aqui. Eu estava sem entendimento de como resolver isso aqui. Agora eu tenho.
Agora eu sei o que eu vou fazer. Agora eu tenho uma solução. Peça, porque Deus dá até enquanto você dorme. Em nome de Jesus. Quem gostou de receber esse conhecimento? Então, é muito importante. Agora, quero fazer uma pergunta para você. Mudando um pouco e voltando para as considerações iniciais do tema. Transferência de fardo. Quem crê que essa mensagem de hoje vai trazer solução para os seus problemas? Tudo que eu ensinei até agora, quem crê, diga amém. Amém. Você crê que tudo que você aprendeu até agora vai trazer solução para você? Sim. Graças a Deus. Só que tem um porém muito importante. Há de se ter, da sua parte, muito cuidado com essa graça, zelo. Deus diz, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é verdade? Se há obediência, você toma posse. Depois o verso seguinte diz, lá em Isaías 1, 19 e 20, que se você não dá ouvido, se você não coloca em prática, você sofre. Se quiseres e me ouvirdes, você toma posse do melhor. Você desfruta. Então há de se ter cuidado com essa graça que a gente está recebendo, zelo, respeito, obediência. O nosso testemunho precisa ser o mais correto possível. A palavra é boa? É. O que você aprendeu até agora é palavra de Deus, é promessa, se cumpre. Mas é necessário que você tenha um testemunho o mais correto possível. Você não pode ser um cristão carnal e querer receber a bênção do abençoador, sendo ainda velha criatura. Você tem que ser nova criatura, andar em santidade para ver o Senhor agindo na sua vida, como diz Paulo no Evangelho. Então há de se ter um proceder o mais correto possível. Você não pode ser um cristão que xinga as pessoas, que profere palavras contra as pessoas, que deseja o mal, que anda segundo a carne. O apóstolo Paulo diz, em Gálatas 6:8, só anote, engana-se quem pensa que debaixo da graça de Deus vai andar de qualquer jeito e vai ser feliz, porque não vai. A palavra da graça de Deus é boa, é maravilhosa, sim, mas não pense que você vai ser feliz andando aqui de qualquer jeito. Tem esse porém, que muita gente não gosta, que quando o pastor exorta, olha aí, tá vendo? Falando comigo, falando para mim, só pode ser para mim. Não é nem questão de criancice, é falta de maturidade. Porque quando Deus usa a minha vida é para falar com todo mundo. Porque todo mundo aqui tem carne. E carne fala, carne milita. A carne não quer que você seja bom, ela quer que você seja ruim. A carne não quer que você perdoe, ela quer que você assassine várias pessoas dentro do seu coração. Está vendo essa fulana aí, ó? Não dá bom dia não, passa direto. Está vendo esse fulano aí? Não precisa você cumprimentar não, você não precisa dessa pessoa. Mas um dia pode precisar. Então entra aí o que é a jactância, a carne, o orgulho, que vai separando você dos outros, e tornando a sua vida uma ilha, cheia de amargura, cheia de coisa ruim. E Deus não quer isso para você não, abençoado. Então engana-se que andar em graça, na carne, você vai ser feliz. Porque não vai. Ah, que em graça eu vou ser um alcoólatra, eu vou encher a cara mesmo, vou usar droga, vou fumar, vou me prostituir, vou adulterar, e vou ter amante sim, e ninguém vai me impedir, vou ter sim. Como um certo rapaz, não, eu vou ter amante sim. Tem gente que está ciente do erro, não, mas eu quero ter amante sim, eu quero ter a de casa, eu quero ter a de fora. Vai colher desgraça para a sua vida, corrupção, diz o Evangelho. Você não vai ser feliz, porque você usa da palavra de Deus, da graça de Deus, para fazer mal aos outros e a si mesmo. Porque quem quer manter um amante lá fora, está fazendo mal o quê? A esposa e aos filhos, e o resto da família, e a si mesmo, e aos outros também. Sendo que a própria palavra de Deus
lhe ensina que você é templo do Espírito Santo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,17 fala isso. Que quem pensa em destruir o templo do Espírito Santo será destruído. Sabe aquela pessoa que quer encher a cara de bebida, que quer usar droga? Eu vou usar mesmo. Então quem pensa em destruir o templo que o Espírito de Deus habita, a esse Deus destrói, recolhe o Espírito. Sabe de uma coisa? Vem para cá. Carne para o pó e Espírito para mim. Não deu certo não isso aí. Vai ter que voltar mais cedo para casa. Não soube governar o corpo, não soube dominar a carne. Usou da minha graça, da minha palavra para viver na carne. Consciente do que está fazendo. Sabe aquela pessoa que conhece a palavra? Então quer dizer que eu sou abençoado. Nenhuma condenação. Beleza. O mal foi destruído. Que coisa boa. Porque era isso que me segurava para eu não fazer aquelas coisas. Agora que não tem demônio. Agora que Cristo na cruz destruiu todo o mal. Meu filho, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu estou na pista. Estou na pista. Vai ser esmagado. O corpo de carne que nós temos, abençoado. Esse corpo que nós temos é um objeto que o Espírito usa para se manifestar nesse mundo. Para cumprir um propósito de Deus. O nosso espírito entra aí dentro com uma missão. Mas tem que ser cuidado. Se não é cuidado, Deus diz. É só você ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Lê o 16 também. Que se você pensa em destruir, aí Deus, quer acabar com ele? Não, eu tiro antes de você. Eu tiro você daí. É sério. Paulo diz da seguinte maneira: Deus não levou em consideração o tempo da minha ignorância, porque o que eu fazia de errado, eu fazia porque eu estava na ignorância. Mas uma vez que você tem um conhecimento da verdade e continua na carne, aí você não está mais na ignorância não. Aquele que semeia para a carne colhe corrupção, ou seja, desgraça. Vai ser uma desgraça atrás da outra. Porque começa a colher, porque o camarada, o homem ou a mulher, já está esperto na situação de carne. Então vai começar a colher. É só questão de tempo. O testemunho nosso tem que ser o melhor. Digo melhor. Porque nós somos representantes do Deus vivo, da graça de Deus. Nós somos moradas do Espírito Santo. O nosso testemunho tem que ser o melhor do que o das outras pessoas, das outras igrejas de lei, abençoado. Nós vivemos a graça. O nosso testemunho tem que ser exemplo. Porque o próprio Espírito Santo, olha, abençoado, aqui a porta é estreita. Se você pensa que aqui você vai andar de qualquer jeito, não vai dar certo. Porque embora o pastor Sandro não esteja por perto, mas o Espírito de Deus está, porque ele está dentro de você, ele fala com você. E é nesse momento que a porta é estreita. Porque o próprio Espírito Santo vai lhe constranger, a sua mente vai sofrer naquele momento. Porque você está em uma situação em que Deus está falando, você sabe que isso aí não é legal. Você vai insistir nesse erro, você vai continuar nessa situação. Então a sua mente começa a sofrer. Começa a sofrer. Começa a sofrer. Porque você está andando fora daquilo que você foi chamado para viver. Você foi chamado, eu e você, para andarmos em santidade. Mas não é santidade externa. Não é botar uma cara de piedade. E aquele jeitinho, de piedade para sentar. Não. Não é botar uma roupa. Não é isso. Não é santidade aparente. É santidade de você ter comunhão com aquele que é santo. Paulo diz em Hebreus 12:14. É santidade com aquele que é santo, não é com a roupa. Tem gente que quando quer dar uma de bonzinho, bota uma cara de piedade, de bonzinho, aquela coisa. Não, tem que ser com Deus, diga com Deus. Lá em Hebreus 12:14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Não é santidade aparente, não. É cuidado no bom testemunho. É você se esforçar para viver uma vida dedicada a Deus, ter um bom testemunho. Essa é a santidade que Deus espera da gente. No passado a gente achava que era roupa, era o jeito de sentar ao adentrar na igreja. Você pensava, eu não vou cortar o cabelo e assim eu vou ser mais santa. Você mulher diante de Deus. O homem, eu vou usar barba. Vou parar de usar bermuda. Porque assim eu vou ser mais santo diante de Deus. Não é uma santidade externa. Eu já recebi um abençoado aqui, de uma determinada igreja muito famosa. Ele foi obrigado a parar de usar bermuda. Porque falaram para ele que ele estava perdendo a pureza dele, a santidade dele diante de Deus. Por causa da bermuda. E ele falou aí, há um bom tempo atrás. Então as pessoas pensam que quando a Bíblia fala de santidade, como diz lá em Hebreus 12:14, ela pensa que é uma coisa por fora, externa. E não é. É a sua santidade, é a sua comunhão com Deus. Bom testemunho no seu falar, amém? Proferir boas palavras. Abandonar o velho homem magoado, ranzinza, rabugento. Abandonar, sabe? De vez em nome de Jesus. E se tornar nova criatura. Parar de proferir palavras contra o pastor. Meu Deus, isso é horrível. Porque o pastor é alguém especial diante de Deus. A gente aprendeu isso no tema Firmes no Primeiro Amor. É o anjo que Deus usa para transmitir a palavra dele, amada. Então, é um ser muito especial diante de Deus, o pastor. Porque ele é o guia do rebanho. Está em Hebreus 13, a partir do verso 17. Obedecei os vossos guias. Ele é o guia do rebanho. Então, a gente tem que ter um respeito muito grande. Não importa se há homens desprezando esse nome, que não dá um bom testemunho, não importa. Lembre-se que você não está lá, você está aqui. Tem pessoas que misturam tudo, né? Mas tem um monte de pastor corrupto, ladrão, e isso e aquilo. O pastor santo também está no meio. É igualzinho aos outros, a igreja também é igualzinha às outras. Está tudo no mesmo balaio. Não, lembre-se que você está aqui e não lá. Lá é lá, aqui é aqui. Aqui nós estamos pregando a graça de Deus. A graça de Deus. Então não seja carnal, não queira fazer comparações, respeite, tenha consideração, obediência. A palavra de hoje está te fazendo bem? Sim. Olha aí que maravilha. Então temos que respeitar a autoridade que nos faz bem com a palavra de Cristo. O que eu prego aqui dá testemunho no seu espírito? Então está diante de você um homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, que às vezes você diz, tem idade de ser meu filho, tem idade de ser meu neto, do meio. Não o primeiro, mas do meio dá. Do meio dá. Está mais para o meio do que para o primeiro. Mas não vamos discutir isso agora. O que importa é que você me ama de qualquer jeito. Tem pessoas que achavam que, adentrando aqui, ia encontrar um pastor mais velho, com a barba branca. Eu ainda não estou com barba branca, mas eis-me aqui. Eis-me aqui para falar e anunciar a palavra do Deus vivo, todo-poderoso. Então, se a palavra está me fazendo bem, dá testemunho no meu espírito, meu Deus, eu não posso proferir nada contra esse homem, é um homem de Deus. Pior de tudo, é que em alguns casos, a gente começa sendo homem de Deus, no meio a gente deixa de ser homem de Deus, e depois volta a ser homem de Deus, depois deixa de ser homem de Deus na cabeça de algumas pessoas. Então isso tudo é o que? Carne. A pessoa precisa amadurecer. Se fica chateado, o pastor não é mais homem de Deus. Se está feliz, é homem de Deus, viu? Esse é homem de Deus. Eu estou contigo, pastor, até debaixo d'água. Não precisa tanto. Eu não sei nadar e a gente pode morrer afogado. Não precisa tanto, porque senão a gente morre afogado, porque eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar de jeito maneiro. As minhas considerações finais antes da oração é que eu recebo que essa palavra vai trazer muita solução para os teus problemas. Eu recebo que o Deus que eu estou servindo, Criador dos céus e da terra, vai tornar leve o teu fardo, suave, em nome de Jesus. Vamos estar de pé para orar?
Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus, colocar em prática a palavra recebida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse ensino poderoso, forte, vivo, a Tua palavra. Oh, palavra boa, Senhor. É a palavra da Tua graça. E eu quero, Senhor, com confiança no meu coração, com grande certeza no meu coração, Senhor, transferir o meu fardo para o Senhor, para que o Senhor cuide de mim nessa situação, em o nome do Senhor Jesus. Se tem, meu amado, um fardo pesado sobre você, algo atormentando você, você é homem de Deus, você mulher de Deus está aqui, você que me ouve nesse momento, pastor, tem uma situação que está me atormentando, me preocupando muito, pastor Sandro. Então, lance esse fardo, lance essa preocupação, esse problema sobre o teu Deus, sobre o teu Senhor, para que Ele venha cuidar de você, cuidar de nós. Fale para Deus nesse momento, para que os anjos de Deus tragam uma solução para você. Pastor, estou precisando muito de uma solução para essa questão. Então fale para Deus abençoado. Transfira esse fardo para o seu Deus, como Ele prometeu, como Ele te ensinou a fazer, em o nome do Senhor. Isso. Lance sobre o Senhor esse fardo, pois Ele tem a solução. Ele tem a forma de tornar o nosso fardo leve. Se temos problemas, temos um Deus maior e mais poderoso do que os problemas. E eu creio, Senhor. E eu coloco em Tuas mãos, Senhor. E confio, como esse amado irmão, como essa esposa, como essa mãe, esse pai, essa mulher, esse homem está fazendo agora, Senhor. Isso, amado. Coloque essa situação, toda ela, nas mãos do seu Deus, do seu Senhor, em nome de Jesus. E diga para Ele: eu creio, Senhor, que o meu fardo pesado vai deixar de ser pesado. E eu vou me sentir leve, eu vou me sentir feliz, em nome do Senhor Jesus. Esse fardo pesado vai sair da minha vida, essa situação complicada vai sair do meu casamento, da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Esse vício, as portas fechadas na vida do meu filho, vai sair. Eu recebo, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua compaixão. Toda dificuldade financeira que eu estou enfrentando, Senhor, vai passar, vai sair da minha vida, em nome de Jesus. Fale para o seu Deus e lance sobre Ele, meu amado, tudo,
Senhor, toma conta disto, essa situação, Deus. Coloca os teus anjos poderosos, Senhor, para ministrarem em favor da minha oração e da oração desse irmão que está do meu lado, de quem está me ouvindo nesse momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Receba, creia. Esse fardo pesado deixou de ser pesado, e o teu Deus tornou ele leve, para louvor do seu nome, para a glória do seu nome. Eu recebo, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Palmas para o Senhor, bem forte. Graças a Deus, que todos vocês tenham a melhor semana da sua vida, pois essa oração eu vou ouvir testemunho de vocês. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.